A mãe e a vida. Vamos falar desse assunto. Você pode encaminhar essa live para outras pessoas que vão tirar benefício dela. Você pode deixar suas perguntas e vamos tirar muito proveito aqui desse assunto juntos. A mãe e a vida. Eu me chamo Ana Carolina Mariano, eu sou terapeuta familiar. Eu trabalho justamente com essa questão da infância, o impacto que a infância tem na nossa vida, o impacto que a relação que a gente tem com os nossos pais tem na nossa vida. Muitas pessoas não têm consciência disso. Nós vamos chamar então a atenção, né, para este primeiro relacionamento tão importante que dita sim muito como a gente encara todos os outros relacionamentos na nossa vida e muito como a gente encara a si mesmo. Então vamos olhar para a relação com a nossa mãe hoje. Se você chegou nessa live, foi por um motivo especial, foi porque você está pronto para encarar esse assunto aqui e fazer reflexões profundas. Então fica aqui, compartilha com quem vai tirar proveito dessa live, porque é um assunto especial. E no seu caso, qual é a sua relação com a sua mãe? Como você avalia o seu relacionamento com a sua mãe? Eu atendo pessoas que trazem várias dinâmicas, né? Algumas pessoas têm um bom relacionamento com a mãe e não tem nada para falar contra a mãe. Ai, minha mãe foi perfeita, eu sou super próxima da minha mãe, beleza. Mas aí tem alguns sintomas na vida que mostram que lá no íntimo a pessoa não é bem assim a história. O nosso relacionamento com a nossa mãe, ele nos impacta tanto, ele impacta a nossa relação com a comida, a nossa relação com o espelho, a nossa relação com outras mulheres, a nossa relação com a maternidade, a nossa relação até com o nosso companheiro, com o nosso marido. Então, às vezes a pessoa tá lá, não, tá tudo bem, eu amo minha mãe. E os sintomas da vida da pessoa mostram que não é bem assim. Além disso, temos outras questões, né? Tem pessoas que julgam a mãe, tem raiva da mãe, questionam o que a mãe fez na vida. E ok, somos pessoas imperfeitas, né? De fato, as pessoas erram. Tem pessoas que têm essa raiva da mãe, tem pessoas que foram abandonadas pela mãe, que não conviveram com a mãe, que tiveram uma outra pessoa fazendo essa função materna. Temos várias dinâmicas aí, cada um tem a sua dinâmica. Mas a gente vai falar da importância da mãe, a mãe na nossa vida, a nossa visão de mãe e a visão de vida, como está relacionado e como a gente pode organizar isso aqui dentro. Aqui dentro. Tem o que a gente traz para o mental, para o racional, tem a nossa percepção de como as coisas foram, e a gente tem um registro interno do que a gente sentiu lá na infância com relação à nossa mãe, que direciona muito, né, do que a gente vivencia hoje com relação a si mesmo e com relação a outras pessoas, né? Então, olha como é importante a gente olhar para isso. Porque afeta demais, muito mais do que a gente imagina a nossa vida. E eu até lancei esse assunto essa semana, por quê? Porque eu fiz uma postagem, se você acompanha a minha página aqui no Instagram como terapeuta, eu fiz uma postagem da carta do Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, essa terapia familiar sistêmica. Ele escreveu uma carta para a mãe dele, reconhecendo ali muita coisa sobre a mãe. E muitas pessoas compartilharam essa carta e falaram, né, uau, fiquei arrepiada, Ana, porque eu nunca tinha olhado para minha mãe dessa forma. Então, por isso trouxemos esse assunto aqui. E a gente vai falar um pouquinho mais da história do Bert Hellinger para entender também os nossos sentimentos enquanto criança em relação à nossa mãe. Por quê? Vamos parar para pensar na importância da mãe. Por mais óbvio que isso pareça, tem algumas coisas que precisam ser ditas, né? A criança, ela vem ali da união do homem e da mulher, do pai e da mãe. A gente até fala, né? Somos 50% nosso pai, 50% nossa mãe. Isso geneticamente falando.
E aí, é muito importante dizer que a gente passou ali 9 meses dentro da nossa mãe, sentindo tudo que ela sentia, com todas as preocupações que ela teve, todas as ansiedades que ela teve, a gente sentiu tudo isso. Antes mesmo do útero, a mulher já tem ali todos os seus óvulos, né? E isso tá tão intrínseco na mulher, a gente já esteve no útero da nossa avó. Então, a gente traz toda essa herança genética, né, transgeracional, de tudo que essas mulheres da nossa família vivenciaram e sentiram. Aí chegou a sua vida aqui, dentro da sua mãe, você foi gerado por ela, um cordão umbilical unia vocês, a sua nutrição vinha, a minha nutrição vinha da minha mãe. E a gente sentiu tudo que elas sentiram. Então, olha que ligação. E a criança, para reconhecer a si mesmo, ela olha para os olhos de quem? Os olhos da mãe. A criança, bem pequenininha, o alcance de visão dela é justamente esse aqui, ó. A criança aqui no colo, ela consegue enxergar bem esses 20 centímetros aqui. 15, 20 centímetros para o olhar da mãe. E aí ela se reconhece, ela se sente amada, ela se sente nutrida com esse olhar amoroso, ela se sente protegida, ela se sente segura. Tem a questão da amamentação também, que é muito importante, mas percebe que não é só uma questão de amamentação. Então a criança, ela representa tudo, a mãe representa tudo isso para a criança. Tudo isso. Então a nossa sensação de ser visto, de ser amado, a nossa percepção de estar seguro, de estar protegido, de estar acolhido, tudo isso vem da nossa percepção, da relação que a gente teve com a nossa mãe. E de ter tudo que você precisa. Um bebê que tem a mãe, ele tem tudo que ele precisa. Porque é uma mulher atenta a todas as suas necessidades. Olha como isso é profundo. E a criança, gente, ela tá ali numa construção ainda do seu raciocínio, uma construção das palavras. Um bebê não sabe falar. Então, o bebê não consegue organizar o pensamento. A gente precisa saber falar para organizar o pensamento em palavras. Já tinha parado para pensar nisso? A criança não tem essa habilidade ainda, porque ela não desenvolveu a fala, né? E aí a criança, ela fica muito refém do quê? Das sensações, das percepções. Por isso que a criança, nessa fase, né, de amamentação, ela tem a sensibilidade tão aguçada. Ela percebe se é seguro, se não é, se é acolhedor, se não é, através das sensações. Aí que a criança desenvolve os 5 sentidos. E aí, tudo que a gente vivenciar, então, na fase uterina e na fase da amamentação, até a gente começar a vir para essa construção das palavras e saber se comunicar através de gestos, através de palavras, tudo é registrado a partir de sensações. A criança, inclusive, ela tem uma intuição muito forte, porque ela percebe as pessoas através das sensações. Por isso que o que acontece na nossa infância fica tão gravado no nosso inconsciente, que é o nosso cérebro emocional. É tudo que você sentiu. Tudo que você sentiu. Até os nossos músculos, eles gravam, a gente tem uma memória ali dos nossos músculos. Né? As nossas tensões, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, muitas vezes elas remetem a essa fase da nossa infância. Olha que interessante. E todos esses sentimentos, eles vêm para a vida adulta. E talvez você não se lembre, muito provavelmente você não se lembre, mas isso fica registrado, como eu falei, na sua vida hoje. A falta de autoestima, a compulsão alimentar, até a compulsão sexual, ela tá ligada a uma necessidade de ser atendido pela mãe, você sabia? Olha que interessante. Muitas vezes vem dessa questão de não ter se sentido atendido pela mãe. Então, gente, olha como é importante olhar para isso, né?
entendemos que a criança precisa da mãe, entendemos que a criança tem essa referência, se sente segura, se sente amada, se sente vista e começa a ter essa construção do amor próprio, do valor que ela tem a partir do olhar da mãe e do cuidado da mãe. Por isso é tão importante. E aí o que acontece muitas vezes? Bert Hellinger, como terapeuta, como psicanalista, como estudioso de muitas áreas, Bert, ele trouxe essa compreensão pra gente dentro das constelações familiares do impacto que a gente sente dessa relação com a mãe. E aí ele falou pra gente do quê? Do momento da infância, onde a criança teve essa percepção de vínculo com a mãe interrompido. E ok, a mãe da criança pode ter morrido, a criança pode não ter sido criada pela mãe, a mãe pode ter abandonado, pode ter ido embora. Todas essas são possibilidades e a gente olha para isso dentro do atendimento terapêutico. Mas eu quero que você entenda também que não necessariamente precisa ter acontecido algo trágico com a sua mãe para que você tenha tido esse vínculo interrompido lá na infância. E para isso eu vou trazer aqui alguns trechos deste livro do Bert Hellinger, né, onde ele conta mais sobre a história dele e a história das constelações familiares. E aí olha que interessante, na própria história do Bert Hellinger, ele conta que ele tinha ali os seus irmãos e em determinado momento da infância dele, ele foi morar com os avós. A família decidiu que ele ficaria morando com os avós. E aí olha o que o Bert diz pra gente. Ele fala aqui no livro, né? Logo no início, que ele fala: embora eu gostasse de viver com os meus avós, a separação dos meus pais foi para mim um profundo corte. Senti-me abandonado e preterido, porque o irmão dele pôde morar na casa nova com os pais, a irmã pôde e ele não. Então, como ele se sentiu aqui com 5 anos? Ele se sentiu abandonado, porque ele ficou morando com os avós e não com os pais. E aí ele fala pra gente, né, do movimento interrompido precocemente em direção à mãe. Ele traz todas essas consequências para a criança. Toda essa noção de proteção, de segurança, de valor, de se sentir visto, de se sentir querido, é comprometida quando a mãe não está acessível. E aí o Bert continua explicando para nós. O que esse movimento interrompido em direção à mãe significa para uma pessoa? A vida vem até nós através da mãe. Assim como aceitamos a nossa mãe, aceitamos a vida. Seja o que for que tenhamos a criticar em nossa mãe, temos a criticar também em nossa vida. Quem se afasta da própria mãe, afasta-se da vida. Por isso, o primeiro êxito da vida se dá em nosso relacionamento com a nossa mãe. Nosso primeiro vínculo é com a nossa mãe. E se alguma coisa deu errado ali, veja só tudo o que pode acontecer. Bert vai trazer aqui para nós. Ele continua dizendo, né? Quem aceitou a própria mãe, quem teve essa conexão com a mãe, transmite alegria, é amado e logo atrai outras pessoas. A harmonia com a mãe é a chave para a felicidade. Olha que profundo. No entanto, para muitos, como a gente disse, o ato de aceitar a própria mãe é interrompido, né? Até o 5º ano de vida, geralmente entre 3 e 4 anos, se a pessoa foi separada da mãe por um motivo que pode ser trágico ou um motivo como esse, né? Bert ficou morando com os pais, com os avós. Era um movimento interrompido em direção à mãe. A criança fica entregue a outra pessoa por um período, às vezes os pais estão doentes, às vezes a mãe foi viajar. Às vezes a mãe foi ganhar outro bebê, né? Isso aconteceu comigo. Quando eu tinha 2 anos, a minha mãe estava ali, tendo meu irmão. E eu fiquei profundamente ofendida com isso, né? A minha mãe fala que eu ficava muito triste, que eu ficava pelos cantos. Aí os meus irmãos me assumiram ali mais, né? A criança pode perceber isso como um movimento interrompido em direção à mãe. Essa semana, conversando numa sessão,
a cliente trouxe essa questão, né, de eu fiquei indisponível para o meu filho porque fui ter bebê e fiquei na UTI, inclusive. E quando cheguei em casa, o meu filho ficou chateado com isso, porque a criança se sente o quê? Abandonada. Abandonada. E como a criança lida só com sensações, ela não tem o raciocínio, ela tem a compreensão do todo, ela fica se sentindo o quê? Abandonada. Ela sente que não teve esse acesso à mãe quando ela precisava. O Bert fala sobre isso, né? A separação é vivida pela criança com uma grande dor. A criança se pergunta, né? Onde está ela? Estou perdida. Esse é um trauma. Isso é um trauma, pois o movimento necessário para se sentir seguro, acolhido, visto e amado não é possível. O desamparo de estar sem a mãe e o desespero de não poder ir até ela quando ela é tão necessária conduzem a criança a uma decisão interior. De repente, ela tem outra imagem interior da mãe, que está vinculada à dor e uma crítica. Muitas vezes, a dor da separação também se transforma em raiva ou desespero. Então, vamos entender aqui o que eu li. A criança não tem acesso à mãe porque a mãe foi viajar, porque a mãe está no hospital tendo outro bebê, porque a mãe morreu, porque a mãe foi embora. A criança não tem acesso à mãe. E a criança se sente desesperada, desamparada. Ela não se reconhece, porque a criança se reconhece nos olhos da mãe. A criança reconhece o seu valor nos olhos da mãe. E se ela não tem a mãe ali perto, ela vem para esse movimento aqui. É interessante você ver uma criança que se perde no mercado, como é que ela fica? Certo dia, uma amiga, né, recebeu a sobrinha aqui no nosso apartamento, e aí a Ana, nossa pequena, ela falava, ela assim, tia, onde você tá? A criança precisa de um adulto que ela confia para ela sentir que ela tá segura. Né? E foi muito interessante observar a Ana, de 5, 6 anos ali, desesperada, porque num momento ela ficou sozinha no cômodo. A criança tem essa necessidade do olhar do adulto e principalmente do olhar da mãe, né? Ela fica desesperada. E aí a criança, quando não tem esse acesso à mãe, não tem esse acolhimento e percebe esse afastamento por diversos motivos, como a gente viu, a criança vem para esse lugar de decepção, ela acha que o problema está nela, ela acha que não pode mais se conectar com outras pessoas. Olha que interessante essa parte, né? A dor da separação se transforma em raiva ou desespero. Então, ou a criança fica ali perdida, ou ela fica com raiva da mãe que abandonou ela. E aí a criança decide no seu íntimo: vou desistir dela. Vou ficar sozinha. Vou manter distância dela. Vou me afastar dela. Vou me retrair. Ninguém está realmente disponível para mim. Estou por conta própria. Essas frases, né, expressam o que a criança sente nesse movimento interrompido em direção à mãe. Mas você já pensou, você já sentiu isso na sua vida? Eu tô por conta própria. Não adianta me aproximar das pessoas. A culpa é minha, o que eu fiz de errado? Por que essa pessoa tá brava comigo? Você se reconhece nessas frases? Eu falo porque eu já vivi isso aqui. Essa sensação de estar por conta própria, de não poder contar com ninguém e de ter uma dificuldade de construir vínculos com as outras pessoas, gente, vem desse momento aqui que você se sentiu assim em relação à sua mãe. Faz sentido pra você? Faz sentido pra você? E aí o Bert continua, né? A criança vem para essa percepção aqui de a pessoa que eu mais amo, a pessoa que eu me reconheço, a pessoa que me dá segurança não está disponível, a culpa é minha, ela não me ama, a culpa é minha. A criança se sente assim e dependendo dessa dor, o quão impactante ela foi para a criança, a pessoa vem para a vida com essa percepção. Para a vida adulta. Veja esse trecho mais. Quando a mãe retorna,
Quando a mãe retorna, como é que a criança fica? A criança a rejeita ao se lembrar da dor e se retrai. Por exemplo, já não permite que a mãe a toque, fecha-se diante dela e do seu amor. Quando a mãe tenta se aproximar e tomá-la nos braços, a criança a rejeita e muitas vezes a rejeita interiormente e externamente. Então aqui dentro não abre mais o coração para a mãe e no movimento externo também não deixa que a mãe se aproxime, porque a criança ficou ressentida diante desse afastamento. A mãe acha então que fez algo errado e acaba se retraindo também. Assim, ambas já não conseguem se entender bem. Aí uma situação que explica isso, né? Já aconteceu com você de ser esquecido na escola? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. E aí a criança, suponhamos que a mãe chega ali, era para a mãe buscar a criança às 6, aí a mãe chega ali, sei lá, 6h15. E aí, como é que fica uma criança esquecida na escola? Ela vê todos os coleguinhas indo embora, ela acha que ela vai ficar ali, ela vê todos os funcionários indo embora e a escola fica um breu, né? E aí a criança começa a vir para o desespero, mas ela também começa a vir para a raiva. E quando a mãe chega, como é que a criança tá? A criança geralmente está com raiva da mãe. Raiva. Você me esqueceu. Você ia me deixar aqui sozinha. Então isso de fato acontece, gente. E esse sentimento desse movimento interrompido, essa raiva é tão profunda que ela fica gravada no nosso inconsciente e muitas vezes vem para a vida adulta. Repare como, Bert conta pra gente. E isso tudo que a gente falou influencia a criança na sua vida adulta posterior. Muitas vezes, até mesmo como adulto, uma criança como essa tem medo de proximidade. Medo de proximidade. Ao se aproximar de alguém, lembra-se da dor do passado e interrompe o movimento. Não, eu não quero reviver essa dor. Eu já vivi isso com a minha mãe. Eu não posso confiar nas pessoas, eu não posso deixar as pessoas se aproximarem. Pensa a criança, né? E até, veja só, no relacionamento de casal, por exemplo, em vez de procurar o parceiro, espera que o outro a procure. No entanto, a proximidade costuma ser pouco tolerada. Em vez de receber o outro com alegria, rejeita-o de diversas maneiras. Embora sofra com esse tipo de trauma, a pessoa reluta em se abrir. Quando o faz, geralmente, é por pouco tempo. Muitas vezes, passa por situação semelhante até mesmo com o próprio filho. Então, uma mulher que se sentiu rejeitada pela mãe, ela vai ter facilidade de se conectar com o filho? Não. Muitas vezes não. Então, olha como é sério isso, gente. A nossa criança interior machucada, por esse movimento interrompido, ela pode desenvolver todas essas sensações, todas essas percepções e vir para esse movimento interno de se fechar e de rejeitar o outro, assim como rejeitou a mãe. Faz sentido para você? Já tinha parado para pensar nisso? Esse é o movimento interrompido em direção à mãe que faz com que muitos se fechem para a vida. Porque assim como a gente encara a nossa mãe, a gente encara a vida. Veja que profundo. Já tinha parado para pensar nisso? E aí o próprio Bert Hellinger conta pra gente dentro da história dele, né? Essa questão de ter vivido com os avós e ter se sentido deixado de lado pela mãe e até uma competição entre irmãos. Essa semana eu falei bastante sobre a dinâmica entre irmãos, né? Afetou muito o Bert Hellinger, ele, pai das constelações familiares. Aqui no livro da história da vida dele, ele conta, né? Percebi que a minha crítica à minha mãe me impedia de ir até ela. Por ainda ter expectativas a seu respeito, já adulto, Bert conta, eu permaneci uma criança, ainda não tinha me tornado um verdadeiro adulto. Essa questão dele ter sentido esse movimento interrompido em relação à mãe afetou ele até a vida adulta. E aí ele
todo esse movimento dele de terapeuta, né? Ele fala, somente na época, né, já fazendo outras terapias, na metade da vida, que ele conseguiu ter essa percepção de que não, a minha mãe fez tudo por mim. A minha mãe sempre esteve ao meu lado. Sem reclamar, ela fez tudo. Lavou, cozinhou, costurou. O Bert teve uma questão com o nazismo, né? Ele conta a história dele, Bert é alemão. Então, ele teve que reconhecer a importância e o estado de presença que a mãe dele teve na vida dele, sim. Apesar dessas percepções que ele teve enquanto criança. E aí o Bert Hellinger conta, né, que aos 92 anos ele teve a necessidade de fazer uma constelação sobre esse assunto, porque esse sentimento voltou. Então você entende? Bert conclui aqui, ó, até mesmo com quase 100 anos, a gente ainda permanece criança interiormente. Até mesmo para um quase centenário, o relacionamento com a mãe é decisivo para o bem-estar da alma. A importância da mãe para a nossa vida é incrivelmente grande. Onde começa a nossa alegria com o nosso próprio ser? Ela começa com a alegria que sentimos com relação aos nossos pais. Somente quando nós também gostamos dos nossos pais como eles são e com tudo que eles nos deram, é que a gente consegue gostar de si mesmo e dos outros. Sim, esse primeiro relacionamento, ele impacta muito todos os outros. A forma como você olha para si mesmo no espelho, a forma como você consegue olhar ou não nos seus próprios olhos. Porque quais são os primeiros olhos que a gente reconhece? Os olhos da mãe. Aí, o seu relacionamento com a sua mãe impacta também no seu relacionamento com quem? Com o seu pai, que é os seus outros 50% ali. O seu relacionamento com a sua mãe impacta o seu relacionamento com outras mulheres. Uma mulher que não se dá bem com outras mulheres, na verdade, ela não se dá bem com a própria mãe. Olha que interessante. Uma pessoa também que teve essa questão do movimento interrompido, que teve esses questionamentos, essas expectativas, essas críticas com a mãe, isso se reflete também na sua atitude para com o trabalho. Porque pensa na pessoa que mais te serviu. Pensa na pessoa que mais te serviu em toda a sua vida. Quem foi? A sua mãe. Porque ela te gerou por 9 meses. Ela te acalentou, ela te alimentou, ela trocou sua fralda, ela te levou no médico. E aí, é claro, temos várias situações. Muitas vezes uma pessoa não foi criada pela mãe, teve alguém que fez essa função com você. E deu certo, porque você está aqui assistindo essa live, está aqui respirando. Talvez, gente, para algumas pessoas, a pessoa tenha a mãe viva e teve essa proximidade com a mãe e ainda sente alguma dessas questões que a gente comentou do movimento interrompido. Mas outras pessoas de fato não tiveram a presença da mãe na vida. Ainda assim, a sua mãe te deu a vida. A sua mãe te disse sim. A sua mãe permitiu que você existisse dentro dela e te nutriu com a própria vida dela, com a própria energia dela. A gente sabe que as mulheres, quando grávidas, elas passam os seus nutrientes para gerar outra vida. Então, mesmo que a sua mãe tenha te dado só a vida é muito grande. A vida em si é muito grande. Então, vir para toda essa compreensão é um processo, gente. É um processo, né? É um processo racional, primeiramente, porque você tem que trazer tudo isso para sua consciência. Muitas vezes a pessoa se sentiu assim quando criança, teve todas essa percepção de abandono, essa percepção de não ter sido atendida, essa percepção de afastamento, esse movimento interrompido em direção à mãe. E aí a gente cresce acreditando nisso. A gente cresce com essa percepção da história. Eu não tenho um bom relacionamento com a minha mãe, eu não sou próxima da minha mãe, a minha mãe não faz isso direito, a minha mãe isso, a minha mãe aquilo. E aí temos vários perfis, né? Como a gente já falou no início da live.
ou tem raiva da mãe, ou briga com a mãe, critica a mãe, ou tem dó da mãe e quer fazer tudo pela mãe. Isso também aí no fundo é um julgamento, né? Porque quando você tem dó de uma pessoa, você está se julgando acima dela, como se você pudesse suprir, né? Você tá quem tem dó se sente superior. E se você tem dó da sua mãe, se você acha que pode fazer tudo isso por ela, porque ela não tem força, porque ela não tem condições, é uma forma de estar ali desconectada da mãe, maior que ela, né? Então, todas essas dinâmicas de relacionamento com a mãe precisam aí de um novo olhar, uma nova perspectiva. E essa questão do movimento interrompido da infância, o que a gente pode fazer com relação a isso? Como eu te falei, ao primeiro momento a gente vai ter essas novas percepções racionais. Peraí, vamos entender essa história direito? É só uma percepção, é só um ângulo da história. Vamos entender o outro ângulo, vamos entender o que aconteceu? Porque, como falamos, a criança ela tem a sensação de abandono, a percepção de abandono. A criança não vai entender que a mãe estava doente, que a mãe teve que viajar, que a mãe foi embora, porque às vezes essa mulher não tinha condições emocionais, psíquicas de atender um filho. Às vezes a presença da sua mãe na sua vida ia ser pior para você. Então ela foi embora. Eu atendi uma cliente, por exemplo, que ela falou isso, né? Eu dei uma filha minha. Eu estava grávida e eu estava me divorciando e eu achei por bem, eu não posso cuidar dessa vida agora. Então a bebê nasceu e eu doei a minha filha. E veio para a sessão tratar isso e a gente fez essa constelação e foi uma constelação muito bonita. E aí ali no momento de ressignificação a gente veio para essa compreensão. Você fez por ela o melhor que você podia fazer, né? A chance de sobrevivência dela de repente era melhor e com outra família, Então às vezes os pais se afastam e esse afastamento é percebido e doído, mas depois, quando a gente analisa a história de outro ângulo, foi o melhor que a sua mãe podia fazer naquele momento para te atender. E ela garantiu que de alguma forma você continuasse vivendo. Olha que profundo. Mas quem tem essa compreensão das coisas? O adulto. O adulto. Quem sentiu a dor é a criança, e isso fica gravado em nós. Eu falo que o nosso inconsciente, ele é a caixa preta do avião, sabe? Que registra tudo que aconteceu durante o voo. E que só abrem a caixa preta, né, ali quando deu ruim. Às vezes a gente precisa abrir a nossa caixa preta, entender o que aconteceu lá atrás, o que a gente sentiu, porque o que a gente sente fica muito mais gravado do que o que a gente pensa. O sentimento, ele tem um poder sobre nós, as sensações que a gente desconhece, mas o corpo lembra, o inconsciente lembra. E aí a gente pode trabalhar todas essas percepções através das constelações familiares, porque a abordagem da constelação familiar, ela ajuda você a enxergar o que doeu ali no seu inconsciente, nesse momento da infância. A gente ativa essa parte do cérebro e traz também à tona, né, essas sensações do corpo que mostram o que doeu, como doeu, porque o corpo emocional traz essa memória pra gente. E aí você pode vir, então, sair desse lugar racional e entrar em contato com as suas emoções, o que muitas vezes não é fácil. Por quê? Porque a gente não quer reviver a dor. Conscientemente a gente não quer reviver a dor, mas é interessante analisar isso. Quando você tem medo de uma dor, obviamente, você tá com um problema no dente, você não fica feliz com a ideia de ir lá, abrir o dente e mexer no que precisa mexer. Mas essa dor precisa acontecer para que você consiga resolver o problema. É uma dor momentânea, você tem que passar por essa dor e muitas vezes com um profissional, com uma anestesia, com alguém que sabe o que está fazendo, é seguro passar por isso.
do que ficar sempre ali sentindo aquela dor e aquele incômodo e aquilo estourar em você. Então é isso que a gente faz também emocionalmente. Você pode acessar essas dores do passado que estão te impedindo hoje em muitas áreas da sua vida, com um profissional da sua confiança, que vai fazer o ciclo completo para você passar por esse momento. Entrar em contato com essa dor e passar por ela para vir para um lugar onde você vai olhar a sua relação com a sua mãe de outra forma e vai conseguir sair desse lugar de julgamentos e de expectativas frustradas. Isso da forma como você se sente aqui dentro. Muitas vezes a pessoa pode estar aqui, não, mas eu amo minha mãe, eu sou grata, minha mãe é maravilhosa, mas aí nos sintomas, né, da vida da pessoa, a gente vê os julgamentos e a sensação, a raiva, a decepção, aqui no que a pessoa sente. E é no que a pessoa sente que a gente precisa atuar. Como que a gente faz isso? Através do processo terapêutico. Através da constelação familiar. A gente acessa esse momento da vida, a gente acessa essas dores, esses julgamentos, essas críticas e pode ressignificar tudo isso. A constelação, ela é uma ponte entre você e as pessoas que você ama aqui dentro. A constelação também é uma forma de enxergar as coisas de outra perspectiva, ter uma visão do todo e reescrever a sua história. E aí eu, Ana Carolina Mariano, eu falo para você que eu vivi esse processo e ainda vivo esse processo porque, como o Bert disse para nós, né, 100 anos ele estava ali se reconectando com a mãe dele. As dores da nossa infância, as nossas feridas emocionais, elas criam até caminhos neurais dentro da gente. A forma que a gente enxerga o mundo é muito moldada por essas dores que a gente teve lá atrás. E muitas vezes a gente precisa vir para essa postura de entender o que a minha mãe fez por mim foi suficiente. Mesmo que a minha mãe tenha me dado só a vida. A minha mãe me deu muito mais que a minha vida. Muito mais. A minha mãe é uma mulher muito generosa, muito maravilhosa. E a Carol ali, quando eu tinha 2 anos, talvez não tenha se sentido assim. A minha mãe, quando eu tinha 2 anos, ela teve o meu irmão. Ela se ausentou para ir no hospital ganhar o meu irmão. Depois eu vi a minha mãe segurando outro bebê ali. Um movimento interrompido. A minha mãe fez outras cirurgias, né? E outras questões da vida pessoal que talvez a Carol tenha sentido que não podia se aproximar da mãe. Hoje eu, Ana Carolina, adulta, terapeuta, tive que trabalhar essas questões para enxergar o amor da minha mãe que a Carol talvez não tenha conseguido enxergar. E reescrever essa história, perceber de várias outras formas como a minha mãe sempre esteve presente, como ela sempre esteve de braços abertos para mim. Então é um processo, gente, que muitas pessoas vivem. E se você sente essa questão, se essa live conversou com você, se esse texto do Bert Hellinger, se essa compreensão de como a sua criança se sentiu em relação à sua mãe mexeu com você, conversou com você, venha para o atendimento individual. Aqui na live a gente entende muita coisa, algumas fichas caem, mas no atendimento individual é lá, a cadeira do dentista, você recebe a sua anestesia, a gente vai para esse lugar seguro para você entrar em contato com a sua dor e ganhar uma nova perspectiva das coisas. E talvez você precise chorar mesmo, agora adulto, a dor que você sentiu quando você era lá criança. Primeiro, você tem que reconhecer que você sentiu falta da sua mãe, que você sentiu raiva dela porque ela não estava disponível. Você não entendeu porque ela te deixou sozinha ou sozinho. E aí, depois de chorar essa dor, entrar em contato com essa dor, tirar ela, deixar o choro sair, deixar essa sensação sair de abandono, vir para essa nova visão, de aceitar tudo como foi. Mas primeiro você precisa entrar em contato com a dor. E é muito bom saber que a gente pode fazer isso
É legal saber que você pode ter uma infância feliz e você pode olhar as coisas de outra forma. Ontem, gente, eu fiz isso, eu fui na casa da minha mãe e eu falo que a minha relação com a minha mãe mudou tanto. A minha percepção da minha relação com a minha mãe, ela ampliou de um jeito. A minha mãe sempre me amou, mas a forma como eu percebo o amor da minha mãe por mim melhora a cada dia. Melhora a cada dia. E aí eu gosto de visitar minha mãe e abraçá-la. E peço carinho para minha mãe na minha cabeça, peço, porque eu fui uma criança quietinha e tímida e que senti falta da minha mãe, com a minha mãe ali do lado. E que tinha dificuldade de pedir um carinho pra mãe, e que fiquei com ciúme do meu irmãozinho que nasceu, e que não entendia alguns afastamentos da minha mãe. E hoje, adulta, ressignifico isso, trabalho isso, né? Porque sim, a gente tem que vir para esse lugar e se sentir amado. Como seria para você se sentir mais amado pela sua mãe, mais amada pela sua mãe do que você se sente hoje? É uma sensação maravilhosa e a gente consegue fazer isso dentro do atendimento de constelação sistêmica. E eu ainda abri para você agora uma oportunidade de mentoria individual. Como funciona a mentoria individual? Você vai ter sessões durante 6 meses, sessões quinzenais. E dentro desse processo terapêutico de mentoria individual, você tem direito a 2 constelações. Porque a constelação, ela é um exercício terapêutico profundo que vai na raiz do problema dentro da questão que você está enfrentando na sua vida pessoal. A constelação, ela é uma cirurgia, porque ela vai na raiz do problema. E como uma cirurgia, você não faz cirurgia toda semana, né? Você faz ali a cirurgia, você vem para uma recuperação, você vem para uma nova postura. Talvez seja necessário uma outra cirurgia, por isso que esse processo de constelação, talvez você precise de mais de uma. Talvez você constele um ponto ali tão impactante da sua infância e você vai sentir melhor em várias áreas da sua vida e vai vir para essa ampliação, né? Essa ampliação, essa percepção ali de outro ângulo da história que você vai entrar em contato e ligar essas pontes aí dentro de você. Então, o processo de mentoria é uma das opções de atendimento, ou você pode fazer apenas uma sessão de constelação. Fique à vontade para conhecer esse trabalho lindo. Eu falo, gente, que a percepção que eu tive a partir das constelações que eu fiz e hoje trabalho com esse atendimento, transformou a minha vida e transformou a minha relação com as pessoas que eu mais amo, inclusive comigo mesma, porque só quando a gente consegue amar os nossos pais, a gente consegue amar a si mesmo. Só quando a gente se reconhece nos nossos pais, a gente consegue amar a si mesmo e consegue também ter esse relacionamento muito mais profundo, mais íntimo com outras pessoas. Abrir o coração, sabe? Abrir o coração para a mãe, é abrir o coração para si mesmo, é abrir o coração para a vida, para o seu trabalho, para a maternidade, para você entregar mesmo, sabe, para outra pessoa o que você recebeu. E como é que você vai passar algo para frente que você acha que não recebeu? Repare, acha que não recebeu, porque você tá aqui comigo, tá me assistindo, tá respirando. Você recebeu a vida da sua mãe. Você precisa enxergar isso aqui dentro, sabe? Com o coração, para a vida fluir dentro de você de uma nova forma e para você até conseguir passar isso para frente nos seus projetos, na sua vida familiar e de muitas outras formas, né? Deixar a vida fluir por você. Eu vou deixar aqui uma recomendação de série, se você tem essa necessidade de reconexão com a mãe, uma série na Netflix, agora me veio Respire, confundi um pouquinho aqui. Respire, o nome da série é Respire, e ela fala muito dessa conexão com a mãe, essa questão de fluxo de vida. E, como eu disse para você, você tem a opção de fazer uma constelação familiar comigo. E aí você vai trazer o tema,
você vai trazer a questão na qual você se sente estagnado, empacada, e a gente pode vir para esse lugar de olhar para a sua relação com a sua mãe. Já atendi, gente, vou dar só uma palhinha aqui antes de encerrar a live de atendimentos que eu já fiz. Eu já atendi, a pessoa chegou na sessão de constelação. Ana, eu não consigo emagrecer. Não consigo emagrecer. Aí, dentro da constelação, mostrou-se ali, né? Uma raiva profunda da mãe. Uma raiva profunda da mãe. Profunda. E Bert Hellinger diz isso, né? Que muitas vezes a mulher obesa tá engolindo a própria mãe. Olha que frase, Bert. Tinha uma questão também, em alguns atendimentos pode ter uma questão de abortos que interferem nessa conexão com a mãe e que pode interferir até na questão do excesso de peso, tá? Também já tive sessão onde a própria cliente, né, fez aborto há um tempo atrás e nem enxergava o impacto disso na vida hoje, e no fim ali da história tinha um julgamento também muito grande com relação à própria mãe, no sentido de eu não quero ser mãe porque eu não quero ser mãe como você foi mãe para mim. Olha que forte. Então foram alguns dos atendimentos que eu já fiz onde essa relação com a mãe muito impactada, né, trouxe essas questões com a vida profissional, com o emagrecimento e com a maternagem em si. As questões também com o feminino, com a mãe, julgamentos com a mãe, com a avó, com as mulheres do seu sistema familiar, pode trazer também doenças no sistema reprodutivo feminino, câncer de mama, questões, né, de mioma, ovário, útero, tudo isso. Então, cada sistema vai trazer uma realidade, uma dinâmica, por isso que precisa ser investigado, né? E esses foram alguns dos atendimentos que eu já fiz recente, que me vieram aqui agora para compartilhar com você. E aí, se você quiser pesquisar qual é a sua dinâmica, o que a sua criança sentiu e como vem para esse momento de reconexão com a vida e com os seus pais, entre em contato comigo, agenda a sua sessão, vai ser um prazer. Cada sessão, eu amo o meu trabalho como consteladora, gente, porque tem alguns que usam essa expressão, facilitadora sistêmica. Porque no fim são encontros de família que a gente faz. É você se reconectar com a pessoa que você ama, mesmo se ela já faleceu. É o seu relacionamento com a pessoa aqui dentro, e isso te impacta muito. Então, cada final, assim, o final das sessões de constelação, para mim é sempre muito gratificante ser presenteada, de estar nesse momento de reconexão, né, da pessoa com a própria história e com a própria família. E se você está buscando esse movimento, se você chegou nesse perfil, se você chegou nessa live, se você chegou nesse momento da sua vida, eu estou aqui com o coração aberto para ser facilitadora sistêmica na sua história com quem você ama e na sua história consigo mesmo, tá bom? Foi um prazer estar com você. Entre em contato para tirar suas dúvidas e marcar a sua sessão de constelação familiar ou de entrar no processo de mentoria individual comigo. Vai ser um prazer estar com você nesse caminho de reconexão. Muito boa noite. Tchau, tchau.